Graças e paz, meus amados irmãos, voltando aí com o nosso meditando na palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 12 e o versículo 13, que diz a palavra do nosso Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegres à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O nosso tema desse meditando na palavra é Cristo, a nossa alegria. E uma lição, um destaque da palavra do Senhor para nós nesse momento, meus amados irmãos, é que nós devemos ser contentes e alegres em toda e qualquer situação. Contentes e alegres em toda e qualquer situação. Aqui o apóstolo Pedro, o momento ali da igreja, do contexto dessa carta, era um momento de perseguição. Os cristãos sofriam, aqueles que levantavam a bandeira de Cristo eram perseguidos, muitos perdiam a sua vida. Então não era apenas algo psicológico, não era apenas um enfrentamento com palavras, mas muitos daqueles que professavam a sua fé em Jesus Cristo perdiam inclusive as suas vidas, tinham suas famílias destruídas, não podiam se encontrar de uma forma pública, tinham que se esconder. Mas aí aqui uma palavra de encorajamento que o Senhor usa, o apóstolo Pedro, para falar que aquelas pessoas, que aquele momento difícil que eles estavam vivendo, que eles não deviam ficar surpreendidos, porque mesmo naquela situação adversa que a igreja vivia, que aqueles cristãos estavam vivendo, eles deviam entender que era motivo de alegria eles poderem sofrerem pelo Evangelho por conta de Cristo. Então, nesse primeiro destaque desta palavra para nós, contentes e alegres em toda e qualquer situação, que o apóstolo Pedro ele desafiava, ele indagava aqueles cristãos que mesmo naquela situação que eles viviam, eles deviam estar contentes, querem momentos mais tranquilos, quando eles podiam deliberadamente falar de Cristo, se reunir, mas naquele contexto que eles estavam, inclusive muitos perdendo a sua vida, eles deveriam sim também ser contentes, deveriam ser alegres em toda e qualquer situação, porque Cristo deveria ser a verdadeira alegria daquele povo, da igreja de Cristo. Mas nós também, queridos irmãos, hoje, agora nesse segundo ano seguido de pandemia, de incertezas, muitas igrejas não sabem se abrem, se fecham, se os seus encontros devem ser apenas à distância, ou se podem ou não se encontrar com os devidos cuidados. É um momento de incerteza, onde muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, pessoas próximas de nós estão passando por momentos turbulentos, quer seja de enfermidade, uma perca de emprego. Quantas famílias estão se separando, estão sendo destruídas, pessoas caindo em depressão. É um momento duro, é um momento difícil. E nós, queridos irmãos, temos que colocar essa palavra em prática. Devemos também, nesse momento, claro que não ficarmos ali de forma alienada, achando que nada está acontecendo, mas inclusive nesses momentos difíceis que a igreja, que o mundo passa, que o Brasil passa, que eu e você estamos passando, nós devemos também estarmos contentes e alegres, inclusive nessa situação, porque Cristo ele é a nossa alegria, e é nos momentos difíceis na história da igreja, da humanidade, é que nós vemos que Deus ele continua agiu no passado e ele vai continuar sendo um Deus poderoso hoje, aqui na nossa vida, na sua igreja, dentro da sua família, nos seus projetos e nos seus sonhos. Precisamos, amados irmãos, não ficarmos apegados apenas nos problemas, nas dificuldades, porque quando nós abrimos os jornais,
assistimos a televisão, colocamos nos canais, vem aquele sentimento de desespero, vem aquele sentimento de medo, mas nós precisamos colocar esta palavra em prática nas nossas vidas, contentes e alegres em toda e qualquer situação. Seja contente, né? Mesmo quer dias tristes ou alegres, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Cristo, Ele era a alegria daquele povo, mesmo quando muitos perdiam suas vidas, e Cristo, Ele deve ser a nossa alegria, inclusive hoje nesse momento difícil, que pela graça e misericórdia do Senhor, ela vai passar, e devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança em prática, inclusive nesses momentos mais difíceis. Cristo, a nossa alegria. Que Deus Ele te abençoe, meu amado, que Ele te guarde, em nome de